Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo vou falar sobre as previsões da revista Economist e nas mensagens subliminares na sua capa para 2020. Eu já andei vendo alguns vídeos sobre o assunto, mas eu quero dar o meu parecer particular aqui no canal. The Economist é uma revista britânica que traz assuntos relacionados ao mundo financeiro mundial e em muitas das suas capas ela destacou a economia do Brasil. Há mais de 10 anos atrás, o Brasil ganhou grande destaque como capa da revista, quando a revista mostrava a economia brasileira como promissora e emergente. A revista mostrou como o Brasil estava decolando como um país emergente, com um grande potencial de sucesso. Na capa de 2009 ela destacou "Brasil decola", quando a economia do Brasil estava arrancando com grande poder. No entanto, em 2013, essa capa foi substituída pelas palavras "estragou tudo". E em 2016, a capa dizia "traição". Bom, quem acompanhou a política por esses anos sabe exatamente o que aconteceu. O Brasil, nesta época, era de fato um país em grande ascensão. Mas isso, de certa forma, incomodou a elite poderosa, que deu um jeito de barrar este crescimento por pura inveja. E agora, a capa da revista The Economist de 2020 traz as suas previsões para 2020, onde ela apresenta um tipo de profecia no seu aspecto mais global. E se preparem, porque se o que ela está falando se cumprir, será assustador. É o Armagedon. 2020 é o ano do caos. 2020 na numerologia é considerado o ano 4. O número 4 representa o quadrado, o cubo negro da Matrix. E representa também os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. As virtudes do céu e da terra serão impactantemente abaladas neste ano. Será um ano muito difícil e penoso para muita gente. E não se iluda que vai melhorar. Será o ano da cobrança. Vai haver muita morte de pastores, políticos e artistas. A foice vai passar sobre a terra. A terra vai tremer, os montes serão abalados, o fogo vai abrasar e as águas vão invadir. Será um ano apocalíptico. O mundo físico está entrando em choque com o mundo espiritual. O cubo negro é a Matrix, e muitos serão aprisionados definitivamente neste mundo de trevas a partir de 2020. A nova ordem mundial vai avançar com grande velocidade. Mas o cubo não representa apenas o poder das trevas. O que está acontecendo é um choque entre os mundos. O mundo das trevas e o mundo da luz. A terceira e quarta dimensão estão colidindo. A Nova Jerusalém que desce do céu também é representada em uma forma cúbica, porém em uma forma cúbica como de um cristal que resplandece luz. O cubo não representa apenas as trevas, portanto nós devemos entrar o ano na sintonia dessa dimensão, pois a caixa de Pandora será aberta, porém a arca de Deus irá flutuar sobre as águas. Os últimos dias serão como nos dias de Noé, mas nem todos estão atentos para perceber. As muitas águas não podem apagar o nosso amor pelo Messias, nem os rios afogá-los. O simbolismo do cubo simboliza a arca que flutua sobre as águas. Quem invocar o nome do Senhor será salvo e terá livramento. Comece a virada do ano invocando o nome dele. Não vá para a praia, onde haverá oferendas aos demônios. Nem saia às ruas. Cuidado com o espírito da morte. O mundo será tomado pelas trevas espirituais. Fique em casa ou com a sua família. Agradeça a Deus pela sua saúde e por Ele ter lhe sustentado até aqui. O que acontece no mundo é como um jogo matemático que já foi planejado. Nós sabemos que Deus criou o mundo a partir do nada. No entanto, no sistema computacional e na Matrix, nós percebemos que o número usado é o 101, porque eles estão criando um portal para Deus, representado pelo número 11. E percebam que o 0 nesse sistema simboliza Ouroboros. A serpente que devora a si mesmo inicia um novo ciclo, ou seja, depois do caos virá a ordem. E eles estão planejando tudo isso como um jogo matemático e computacional, e isso a partir de uma cabala. Vamos agora desvendar o código secreto por trás da revista Economist, pois já existe uma cabala preparada para os acontecimentos. Na capa nós vemos escrito The Word em 2020 e depois um conjunto de letras misturadas aqui, e trata-se de um código. Perceba que essas palavras códigos estão dentro de um cubo, que é o cubo da Matrix. É uma forma de quadrado perfeita. Bom, nós vemos aqui na capa, de cara, a palavra Trump, fazendo alusão a um tipo de apocalipse econômico mundial, pois sabemos que Trump significa trombeta.
ainda que seja também o nome do presidente dos Estados Unidos. Essa palavra foi usada para anunciar este apocalipse, cuja primeira trombeta já foi tocada. Essa palavra está bem ao lado de BR, Brasil, falando da aliança entre esses dois países que foi gerada, mas que foi quebrada. E vemos agora o Brasil colado à China, já que Trump deu um chega pra lá no Bolsonaro. Na continuação do texto, nós vemos a palavra BR sendo usada também para formar a palavra Brexit, que é a saída prevista do Reino Unido da União Europeia. E se acontecer, é esperado um desequilíbrio na economia mundial e que pode afetar outros países, inclusive o Brasil. Devemos entender que a economia mundial é como um jogo de dominó armado. Se você mexe com uma peça, isso pode comprometer todo o sistema. Os países estão organizados em blocos. Os blocos mais fortes mandam nos mais fracos. Os mais fortes mandam e os mais fracos obedecem. São escravos. É assim que eles mantêm uma hegemonia com base no capital. Trump, eles estão se referindo ao presidente Trump, que alguma coisa está ocorrendo no mundo relacionado ao poder do Trump e como ele tem manipulado o sistema como se fosse um jogo de xadrez, conspirando para algum propósito. E esse BR aqui significa o Brasil. Ou seja, inicialmente o governo Bolsonaro iniciou com uma aliança com Trump. Então nós vemos os dois aqui ligados, Trump e Brasil. E nós vimos que dentro desse contexto do Brasil ter se curvado à economia americana, o Brasil perdeu muita coisa com isso. Depois do BR nós vemos a palavra exit. Exit em inglês quer dizer saída. Para mim essa palavra exit pode significar este rompimento que houve depois, no qual o próprio Bolsonaro foi traído pelo Trump e não teve a reciprocidade que ele esperava do Trump, pois o Trump começou a colocar encargos pesados sobre o Brasil. E nós vemos algo estranho no governo Bolsonaro, que ele que se dizia um governo de direita começou a se debandear para a China comunista, onde eles foram buscar tecnologia de controle para implantar no Brasil e agora fez negócios com a China, que tem prejudicado grandemente a economia brasileira. Depois de exit nós vemos a palavra AI, que é em inglês inteligência artificial, que em 2020 a inteligência artificial irá tomar conta do Brasil e do mundo. Isso simboliza o controle do olho que tudo vê, do grande irmão que vai vigiar a todos. Eu até trouxe uma matéria aqui que a inteligência artificial começou a ser implantada dentro de templos, onde os pastores estão implantando câmeras que vai monitorar os seus fiéis. Depois nós vemos aqui da palavra AI, inteligência artificial, nós vemos a palavra Tóquio. E nesse contexto nós podemos esperar alguma coisa catastrófica envolvendo o Japão. O Japão pode voltar a sofrer grandes terremotos, talvez o início de uma guerra, de uma terceira guerra mundial ou algo do tipo. Da palavra Tóquio nós vemos aqui a palavra Mars. Mars em inglês quer dizer Marte, o planeta Marte, que está relacionado à guerra. Tem grande chance de se começar uma guerra mundial ou, como diz a própria palavra, que haverá guerras e rumores de guerra. Depois nós temos a palavra climate, que está relacionado ao clima, que o clima da Terra vai entrar em grande colapso. Haverá muitas catástrofes, terremotos, tsunamis, fogo, fumo e fumaça subirão do centro da Terra. As virtudes do céu e da terra serão tremendamente abalados. Eu pesquisei aqui no Google o que significa a palavra xireses e falou acontecimento. Então o X da questão aqui nós paramos exatamente na letra X. E eu procurei essa palavra aqui, xirese, ela significa acontecimento. Então eu creio que foi usada uma outra palavra aqui em uma outra língua para dificultar. Vocês sabem que naqueles jogos lá de quebra-cabeça, onde você tem que completar os quadros com as palavras, ele geralmente mistura palavras de várias línguas. Então isso aqui é tipo um quebra-cabeça. Então xirese é acontecimentos. Depois nós vemos aqui a palavra Sion. Acontecimentos pode ser também acontecimentos em Sion, que está relacionado a Israel. Muitos acontecimentos relacionados a Israel e ao sionismo. Nós vemos aqui não tem um S, mas nós vemos que quer dizer sionismo. Coisas que acontecerão em Israel que irá impactar o mundo e que irá ter influência em todo o mundo. Pode ser o aparecimento do Messias que eles estão esperando, a construção do terceiro templo, coisas do tipo. Porém, depois nós vemos aqui sionismo e idai, que é morte. Então, nesse contexto pode haver muitas mortes, como já falamos. Aqui talvez não signifique morte de pessoas,
mas pode significar a morte de um sistema e o surgimento de um outro sistema. Alguns sistemas podem morrer e surgir novos sistemas, porque nós estamos prestes a ver uma morte mundial de um sistema que é o capitalista, e irá surgir um novo sistema mundial, um novo sistema financeiro mundial. Pode ser o estabelecimento definitivo da nova ordem mundial. Depois outro X, expose. Expose em inglês significa expor. Muitas coisas serão expostas, virão à luz. Exposed significa revelado. Muitas coisas serão reveladas. Não haverá mais dúvidas para ninguém. Será momento de decisão, onde as pessoas terão que decidir de que lado elas vão ficar. GS Bonds. A palavra bond quer dizer ligação, vínculo, laço. A palavra bond quer dizer ligação. Todas essas coisas estão ligadas, relacionadas. Eu estou tentando interpretar esses códigos, mas se vocês tiverem uma outra visão sobre o que eu estou falando, vocês podem deixar depois nos comentários. Mas a palavra bond aqui é ligação. Então há uma ligação contextual de todos esses códigos aqui, de todos esses acontecimentos. Eles estão atados, eles estão ligados, um depende do outro. Nós vemos aqui a palavra Beethoven, o artista Beethoven, algo que vai reger todos esses acontecimentos como se fosse uma sinfonia. Eu entendi aqui que todos esses acontecimentos eles estão interligados e será como uma sinfonia regida por um maestro, sobre alguém que vai executar todos esses planos e vai conseguir pô-los a êxito. Porque na verdade isso não é algo que nós podemos batalhar contra, isso é algo que vai ter que acontecer. Nós apenas precisamos tomar cuidado para que nós venhamos nos proteger destes acontecimentos, para que nós não venhamos ser enganados. Vision, visões. A palavra revela que nos últimos dias e as pessoas teriam sonhos e visões. Deus está revelando, Ele está nos mostrando o que está oculto, para que não haja dúvida, pois se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Então visions aqui para mim, os visionários, ou as pessoas terão visões e elas perceberão tudo. Biodiversidade. Biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes na biosfera. Nós temos visto que a biodiversidade ela tem sido ameaçada. E a biodiversidade está a cada ano sendo atacada e devastada. Nós temos visto incêndios, desflorestamentos, contaminação nos rios e mares. Acredito que nesse contexto a biodiversidade será atacada e todos esses acontecimentos irão nos afetar. Acredito que a partir do ano que vem nós começaremos a ver os sinais do cavalo negro, porque vocês sabem que ali no livro de Apocalipse tem os 4 cavaleiros, né? Que inclusive entra no contexto desse número 4, que é o cavalo branco, que é a manifestação do anticristo, o cavalo negro, o cavalo da fome, o cavalo amarelo e o cavalo vermelho, a morte através das pestes e a morte através da espada. Então acredito que a partir de 2020, esses 4 cavaleiros do Apocalipse vão mostrar a sua face nitidamente. E Deus vai revelar isso para nós através de visões, através da biodiversidade. E isso tudo será regido como uma grande orquestra, onde tudo vai se encaixar perfeitamente na revelação. A palavra rate, ela pode significar rato ou ela pode significar taxas. Haverá muitas taxas sobre alimentação, talvez porque o cavalo negro ele carrega uma balança falando que a alimentação será muito cara. Então acredito que os impostos irão aumentar muito, porque sobrecarregarão as taxas, porque a biodiversidade sendo afetada e havendo pouca comida, então é normal que as taxas desses alimentos comecem a aumentar muito. Então a comida vai ser algo muito caro e muitas pessoas vão morrer de fome, coisas do tipo. Depois de rate nós temos aqui PT, Partido dos Trabalhadores, guerra, war, guerra, ou por causa dessa perseguição ao PT, irá iniciar uma guerra civil aqui no Brasil. Mas se vocês tiverem uma outra visão sobre o que eu estou falando, vocês podem também
deixar a opinião de vocês nos comentários. Eu perdi só 2 letras, mas Rafael, que é o anjo Rafael. O anjo Rafael é o anjo relacionado à cura. A revista pode ter usado essa palavra aqui só como um termo simbólico. Haverá uma cura. Mas se nós formos para o contexto da palavra que diz que a besta será ferida como uma ferida de morte e a sua chaga mortal será curada, pode estar relacionado à cura do sistema, que a chaga mortal será curada e toda a terra irá se maravilhar. Nightingale é aquele pássaro. Nightingale é o nome dado ao rouxinol. O nightingale, o rouxinol, é uma ave que está relacionada ao Velho Mundo. O Velho Mundo é um termo generalizado e relativamente recente que define um mundo conhecido pelos europeus do século XV, ou seja, a Eurásia. A Eurásia e África, os continentes europeu, africano e asiáticos, e os 4 arquipélagos da Macaronésia. Eu acredito que o rouxinol aqui simboliza a economia mundial do mundo a partir de 2020 será regida pelo Velho Mundo. Então, o canto do rouxinol pode simbolizar o canto deste novo mundo, regida pelo Velho Mundo. Isso pode ter um grande sentido porque em seguida nós vemos a palavra Rússia. Então, nesse contexto, a Rússia terá um grande destaque em tudo isso. Foi isso que eu consegui captar aqui através dessas palavras. Para mim é uma mensagem subliminar cabalística dos acontecimentos que ocorrerão em 2020. Se vocês tiverem uma outra compreensão sobre este assunto, vocês podem deixar então nos comentários. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.